sentença que foi liberada sobre a vida dele, que não foi Satanás que liberou. É estranho, porque geralmente quando a gente fala de sentença ou de decreto, a gente sempre associa ou assemelha a Satanás, sempre algo negativo vindo do diabo para nós. E a história desse homem... Vai não, pode deixar. E a história desse homem nos mostra que Deus também tem sentenças para as nossas vidas. E aí cabe uma pergunta para a gente começar a conversar nessa noite, para você pensar, e eu fiquei pensando acerca disso. Será que Deus muda a sentença? Você já pensou acerca disso? Será que Deus muda a sentença? E se muda, quando que ele muda essa sentença? Eu fiquei pensando que quando eu me converti aos 14 anos, na verdade, antes da minha conversão, eu acho que já havia uma sentença para a minha vida. Para a minha vida, para os meus descendentes, que talvez eu nem os teria, para a vida do meu pai, da minha mãe na época, porque eu era apenas uma adolescente. Mas não era uma sentença de Deus. Era uma sentença que o inimigo já tinha estabelecido para a minha vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu até conto isso no livro que eu escrevi sobre família, que alguns aqui teve a oportunidade de ler. Quando eu estava com 13 para 14 anos, nós sofremos um acidente de carro e todos nós, inclusive o pastor Gilmar, inclusive que era meu namorado na época, a minha irmã, e nós quase morremos naquele acidente. Então eu vejo que ali, anos depois, é claro, eu fui entender que havia uma sentença, mas uma sentença de morte do diabo para a minha vida. Para um projeto que Deus tinha maior do que a minha vida. Por quê? Porque através de mim, minha mãe se converteu, minha irmã se converteu, meu namorado, que hoje é meu marido, aceitou Jesus. E através de mim iniciou-se uma grande família que nós temos hoje. Então, queridos, sempre vai existir decretos ou sentença. Mas o nosso Deus, ele é um Deus que ele muda a sentença. E não importa de onde venha. Não importa se vem de Satanás ou se até mesmo dele. E ao contrário do que muitos pensam, não, mas Deus só tem sentença boa para nós. Segundo Reis, capítulo 20, você conhece a história, vai dizer assim: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz, põe as tuas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Olha que sentença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: o Senhor Deus, lembra que eu tenho servido com fidelidade e com todo o coração. E sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E chorou amargamente. Ezequias foi um rei, ele é filho de Acais, que não foi um rei que reinou de forma sábia, inteligente. Mas ao contrário do seu pai, Ezequias, ele iniciou o seu reinado aos 25 anos. Aonde está isso, pastora? Lá no livro de 2 Crônicas, coloca para mim 29, versículo 1. Olha o que é um jovem com maturidade. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia bat Zeariaru. Ábia, filha de Zacarias. 2. Ele viveu da maneira como Iavé, o Senhor, aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Iavé, o Senhor, e as reformou. Para aqui.
Olha como é interessante alguém que tem 25 anos, e eu acredito, apesar de que muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu acredito que alguém que tem 25 anos de idade já deveria se considerar alguém maduro. Já deveria se considerar alguém com projetos sólidos para o futuro. É muito triste quando a gente olha hoje jovens com mais de 21 anos sem nenhuma perspectiva de futuro. Sem nenhuma possibilidade de crescimento, seja esse crescimento profissional, seja esse crescimento familiar, seja esse crescimento emocional. Muitas vezes se tem 25, 26, 28 anos e ainda não se tem nada. O que você vai ser? Não sei. O que você pretende? Não sei. Qual a faculdade? Já tentei 2 e parei. Pessoas imaturas, elas não conseguem definir ou traçar para si uma perspectiva de vida. Mas Ezequias, ele me mostra algo muito interessante nessa noite. Porque ele começa a reinar com 25 anos. E geralmente alguém, quando chega numa liderança ou numa posição de governo, ele vai agir de forma a pensar nos seus interesses. Eu tenho ministrado aqui para a liderança e tenho falado sobre isso, porque muitas vezes quando um político ou alguém se candidata, seja a prefeito, a governadora, a vereadora, a deputado, ou quando alguém pensa em fazer um concurso público e entrar, por exemplo, para a polícia, ou para outra força, ou para outra área, geralmente essas pessoas elas vão pensar em comprar um carro, elas vão pensar, político então, vão pensar em comprar um carro, vão pensar em ter uma casa, vão pensar quanto mais ganhar dinheiro, melhor, porque ele precisa pensar nele e no tudo que ele quer ter. E a gente chama isso de uma liderança infantil. Porque uma criança, ela não sabe quanto que custa para se ter alguma coisa e ela não pensa na outra criança, ela pensa nela. Isso é natural da criança. Não de alguém que já está com 25. É muito raro a gente ver pessoas como o deputado federal, não vou citar o nome dele, que não estou fazendo propaganda, o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, não, de Minas Gerais, mais de 1,5 milhão de votos, com 26 anos. E você ouve esse jovem falando e ele fala sobre a preocupação que ele tem com o povo, a preocupação que ele tem com o Brasil, com o país, de um modo geral. Lembrando que ele foi vereador aos 18 anos. E foi um vereador top, não foi à toa que agora ele é deputado federal o mais votado. Alguém com 26 anos, com projeto de vida. E Ezequias, quando ele assume o reinado, ele tem 25 anos. Quantos tem 25 anos aqui? Tem alguém com 25 anos? Estenda a mão. 25 vezes 2, né, Paulo? E mais 3. 25 anos. Quem tem mais de 25 antes dos 30? Antes dos 30. Quem tem de 30 para lá? Ô, Jesus. Queridos, é muito interessante isso, porque ele assume aos 25 anos e quando ele assume primeiro ano, ele não diz assim, vou comprar um carro. Eu vou comprar uma carruagem nova para mim. Ele não diz assim, eu vou mudar tudo no palácio. Já viu quando assume governo? Como é que é? Não gostei dessa cor, pinta. E o nosso dinheiro indo pelo ralo, né? Tira esse quadro, tem nada a ver esse quadro aqui. E aí o nosso dinheiro indo pelo ralo. Mas Ezequias não. Ezequias é alguém com 25 anos e aqui no primeiro ano do reinado, ele ainda iria completar 26, foi assim que ele assumiu. Ele começa a ter visão de futuro. Ele começa a pensar não no aqui e agora, mas pensar lá na frente. Ele olha para o passado e vê, caramba, os meus pais fizeram muita besteira. O meu pai de sangue, Acaz, foi um rei horroroso. E eu não quero essa mesma história para a minha vida, nem para o povo que eu estou comandando. Que coisa linda, alguém com 25 anos com esse pensamento. Esse é o rei Ezequias, vou apresentando para vocês. E aí, esse cara, a gente continua lendo a história dele, 2 Reis, capítulo
18. Volta para mim. Em vez do 20, vamos lá no 18 de 2 Reis. Ele resolve abrir as portas do templo que tinha sido fechado e ele começa uma reforma. Historiadores dizem que foi uma reforma espiritual que Ezequias fez naquele tempo, porque o povo estava, mais uma vez, desviado, perdido. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, foi proclamado rei em Judá. Aqui não diz a idade, viu? Lá diz a idade, aqui não. Tinha, vai falar agora, 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. E aí vem o nome dela de novo, vai para o 3. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Continua. Foi ele que retirou os altares idólatras das colunas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração queimando incenso. A quem? A cobra. Havia uma estátua e o povo queimava incenso para adorar essa cobra. Vocês vão entender a história dessa cobra. Quem fez a cobra, pastora? Moisés. Como que ele destruiu uma cobra que Moisés fez? Vocês vão entender. Era conhecida como Neustã. Deu até nome para a cobra. Ela se chamava Neustã. Continua. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Pode continuar. Conservou-se fiel a Yahvé, a Deus, ao Senhor, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso, Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Para aqui. Gente, como pode esse homem, esse jovem, que fez tudo isso, de repente se deparar com uma sentença de morte? Com quantos anos que ele tinha? Quando ele assumiu, ele tinha 25. O texto diz, os 2 textos que nós lemos, diz que ele reinou por 29 anos. Então vamos fazer uma conta aqui. 25 mais 29, 54 anos. Ezequias morreu com 54 anos. Porque o reinado dele durou e um rei só era retirado quando ele morria. Seja por morrida, doença ou alguma outra coisa, ou numa guerra, por exemplo. Então ele reinou por 29 anos, então ele morreu aos 54. E aí a gente chega lá em 2 Reis, capítulo 20, quando ele recebe uma palavra dizendo, uma sentença dizendo, olha, tu está doente e tu vai morrer. Tu vai morrer. Quantos anos ele tinha quando ele recebeu essa palavra? Aproximadamente 39, entre 39 e 40 anos. Por quê? Porque o texto continua dizendo, nós vamos ler capítulo 20, para você poder entender. Coloca o versículo 4 para mim. Ele chora amargamente, como eu li inicialmente para vocês. Ele recebe a sentença, ele vira o rosto para a parede, num sinal de estar contrito, num sinal de estar, meu Deus, que notícia que eu acabo de receber. E aí ele ora, ele fala com Deus e ele chora amargamente. E aí, antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e suas lágrimas. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Versículo 6. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria,
defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, se ele morreu aos 54 anos, 54 menos 15, vamos fazer a conta, quantos anos dá? 39 anos. Então, quando ele recebe essa palavra da enfermidade dele, ele está com 39 anos. E é muito interessante porque quando nós recebemos uma sentença, seja ela do diabo, seja ela de Deus, como foi o caso de Ezequias, a nossa tendência é reclamar, é murmurar, é chorar. Deixa eu te dar uma notícia. Reclamação, murmuração, choro não muda sentença. Não muda decreto. Não muda nada que já possa ter sido estabelecido. Porque o texto vai dizer que quando ele recebe a notícia, ele vira a cara dele para a parede e ele começa a trazer à memória de Deus o que ele fez para Deus na sua juventude. E aí fica uma pergunta, e eu falei para o Senhor, quando o Senhor começou a falar comigo, eu falei, Senhor, mas tem pessoas lá na igreja que já estão com uma certa idade, como é que vai ser? Porque, queridos, o que muda decreto da nossa vida, o que muda sentença, é o que nós fazemos para Deus. Porque o texto vai dizer que foi Deus quem disse assim, vai lá, Isaías, diz para ele que eu vou curá-lo. Muitas vezes, quando somos jovens, queremos fazer tudo para todo mundo. Quantas vezes a gente não é crente, a gente diz assim, eu só vou para a igreja depois que eu curtir, aproveitar e viver tudo que eu tiver para viver. A gente só não sabe se vai dar tempo de chegar lá. Mas as pessoas têm uma fé para isso impressionante. Sabe o que muda decreto, querido? Sabe o que muda sentença? Deixa eu falar algo para você nessa noite, porque você precisa sair daqui entendendo. Deus tem memória. E isso é tão forte, tão intenso, que quando Mordecai vai ser enforcado, e aí ele tinha descoberto, isso é uma outra história, mas depois você procura, pesquisa, ele tinha descoberto que havia um plano armado para matar ele. E aí, para matar o rei, Mordecai descobre isso e ele impede esse plano. E isso fica registrado no livro dos reis de crônicas. Um dia, o rei perde o sono. E havia uma forca preparada, uma sentença para Mordecai. Mas o rei acorda de madrugada e perde o sono. E ele olha para o servo dele e diz, traz aí o livro para mim, que eu preciso dar uma lida aí. Não sei, não estou conseguindo dormir. Talvez se eu ler um pouquinho, o sono vai vir. E quando ele abre o livro, cai exatamente na parte onde Mordecai o livra de uma sentença de morte ou de uma armação, uma conspiração de morte contra a vida dele. E ele pergunta assim, o que deram para este homem que descobriu essa conspiração? O que fizeram para ele? Resumo da história, querido. Aquela forca, aquela sentença que já estava preparada para Mordecai, cai ou recai para aquele que preparou a forca para ele. Porque na memória do rei, ou nas memórias, estava registrado o que Mordecai havia feito. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Se houvesse hoje uma sentença, seja de Deus ou do diabo, para a tua vida, o que você, o que nós traríamos à memória de Deus? Quais são os nossos feitos? Porque eu já te dei a notícia, chorar não adianta. Porque quando Ezequias recebe a sentença, ele vira para a parede e ele não chora primeiro. Ele faz, Senhor, volta para mim lá no versículo 1, 2 do 2 Reis, capítulo 20. Lembra-te, Senhor. Olha, ele estava com 39 anos aqui. Já tinha se passado 14 anos desde que ele assumiu o reinado. E ele tinha feito muitas coisas para Deus. Ele poderia, como rei, ter feito muita coisa para agradar pessoas que estavam à sua volta.
agradar seus familiares. Até a mãe dele recebeu uma repreensão, porque estava contra aquilo que Deus havia deixado para o povo. Ele podia fazer muita coisa, afinal de contas ele era o rei. Mas sabe qual foi a preocupação dele no primeiro momento? Foi agradar o Senhor. Sabe, quando a gente é jovem, muitas vezes, a gente se preocupa em agradar pessoas, em agradar marido, esposa, vizinho, pai, mãe, melhor amigo. E aí, pensa aí, quem que você pensa em agradar? E esquece de agradar quem verdadeiramente pode mudar sentenças para a sua vida. Ele diz, olha, tu tem me visto, Senhor. Eu tenho te servido com fidelidade, com devoção. Tenho feito o que tu aprovas. Agora, depois dele orar e trazer à memória os feitos, aí ele chora. Deixa eu te dar uma notícia. Não chora primeiro. Ora, mas ora se você tiver coisas para trazer à memória de Deus, porque se tu não tiver, clame pela misericórdia dele. Porque Ezequias, querido, é tão lindo isso. Essa passagem, quando Deus começou a falar comigo, eu fiquei impactada. Aí eu falei, Senhor, mas lá na igreja são poucos que têm 25 anos. Porque aí poderia pensar, pô, eu tô ferrado, porque eu já vim para a igreja com... Eu não sou igual a pastora que fui para a igreja com 14. Eu já fui para a igreja com 35, com 40. Então, só que se você está aqui hoje, querido, é porque Deus está te dando a oportunidade de fazer coisas que vão agradá-lo, para que sentenças a seu respeito sejam mudadas. Se você é novo, se você está dentro dessa categoria dos 25 anos, 26, antes dos 30, você tem oportunidade hoje de mudar, sabe, de rever. Se até hoje você fez coisas para agradar somente o homem e não a Deus, se você fosse falar para o Senhor hoje, se o Senhor te dissesse assim, olha, você vai morrer, o que você diria? Ah, Jesus, não me deixa morrer. Isso não adianta. Sentenças só são mudadas quando a gente toma determinados posicionamentos. E eu quero falar sobre isso um pouco mais profundo. Versículo 3 do capítulo 20 vai dizer que Ezequias fazia o que agradava a Deus. Deixa eu te dar uma notícia. Todo pai ama o filho. Eu tenho 3 filhos, você pode ter 1 ou 2. O que esse filho fizer, de bom ou de ruim, não vai fazer com que você o ame mais ou o ame menos. Quem